Olá, eu sou André Pacheco e você me conhece. Vamos dando sequência ao tema árbitros brasileiros que se venderam em jogos decisivos no futebol brasileiro nos últimos 50 anos. Vamos abrir aqui agora o nosso quinto episódio, recordando a final do Campeonato Paulista de 1993, envolvendo as equipes do Corinthians e do Palmeiras. José Aparecido de Oliveira foi o personagem que mais chamou a atenção naquela grande final de 93, numa tarde de sábado, dia 12 de junho daquele ano, no estádio Morumbi, Dia dos Namorados, com a presença de 104 mil pagantes, grande público, que presenciaram o espetáculo, a parte que José Aparecido de Oliveira deu na condição de árbitro daquela partida. Fazia 17 anos que o Palmeiras não conseguia ganhar o Campeonato Paulista. A fila já estava incomodando a sua grande torcida. As pressões e cobranças eram constantes. O Corinthians vinha em dia, com conquistas do estadual principalmente, em paz e em lua de mel com a sua torcida. Mas naquela decisão, ninguém esperava que José Aparecido de Oliveira fosse tomar as atitudes inconsequentes que tomou. Ele começou costurando o time do Corinthians no decorrer da partida, expulsando, primeiramente, o quarto zagueiro Henrique, alegando que tinha entendido que Henrique tinha dado uma entrada desleal num atacante palmeirense. O Palmeiras abriu o placar com o meio atacantezinho, ainda na primeira etapa. Tinha que vencer de qualquer jeito para empurrar a decisão para a prorrogação, porque o Corinthians tinha vencido a primeira partida por 1-0, gol marcado por Viola, gol que entrou para a história e ficou eternizado pelo fato de Viola ter feito uma coreografia imitando o porco, em alusão a um dos símbolos do Alviverde de Parque Antártica, o que provocou os jogadores para a segunda decisiva com José Aparecido de Oliveira no apito. Na etapa complementar, Aparecido também não deu chance ao goleiro Ronaldo. Expulsou o Ronaldo Giovanelli, entendendo que ele também tinha dado uma entrada desleal no atacante Edmundo, que poderia fazer o segundo gol do Palmeiras. Usando aquele argumento de que Ronaldo seria o último homem e por ter feito falta no Edmundo quando foi fintado, com receio de que o animal, como era conhecido Edmundo, fizesse o segundo gol, Aparecido expulsou também o goleiro Ronaldo. O Corinthians, então, até ali, estava reduzido a 9 homens. A partida prosseguiu e o Palmeiras chegou ao seu segundo gol com Evair. Os ânimos começaram a ficar exaltados. Não demorou muito para que José Aparecido de Oliveira puxasse o cartão vermelho sem antes ter colocado o amarelo à frente do ponta Adil, expulsando o ponta atacante corintiano também de campo. O Corinthians então ficou reduzido a 8 homens, ou seja, 7 na linha e 1 no gol. O Palmeiras chegava ao terceiro gol nos 90 minutos, no tempo regulamentar, ainda com o Edilson, logo depois. Vencendo a partida, o Palmeiras jogaria pelo empate, numa prorrogação de mais 30 minutos de acréscimo, em 2 tempos de 15. Ao Corinthians só restava a dura missão, com o número reduzido de homens em campo, tentar achar um gol e vencer a prorrogação para recuperar a vantagem que tinha perdido nos 90 minutos do segundo jogo para conquistar o título paulista daquela temporada. Mas de nada adiantou. Aparecido estava predisposto a costurar o timão. E num lance envolvendo o atacante Edmundo e o lateral esquerdo Ricardo, Aparecido marcou o pênalti a favor do Palmeiras. E como os jogadores do Corinthians partiram para cima dele para reclamar, ele não pensou 2 vezes em pegar o vermelho e expulsar o médio volante Ezequiel, deixando o Corinthians reduzido então àquelas alturas a 7 homens. Evair bateu o pênalti, fez o 4º gol palmeirense e que praticamente fechou o caixão corintiano e consolidou a conquista do título paulista para o time esmeraldino depois de 17 anos de muito sofrimento na fila. José Aparecido de Oliveira era gerente de banco na cidade de São Paulo. Depois daquela final, ele precisou sair da cidade de São Paulo, porque estava sendo ameaçado de morte por torcedores organizadas do Corinthians. Não só ele, como toda a sua família. Aparecido foi para o interior,
José Aparecido de Oliveira já morreu, mas os últimos anos em que viveu, para todos os lugares que ia por esse Brasil afora, era hostilizado por torcedores do Corinthians que o chamavam constantemente em praça pública, em qualquer rua, em qualquer repartição pública onde ele entrava, o chamavam de ladrão, gaveteiro, safado, sem vergonha e corrupto. Aparecido morreu, inclusive, vitimado de um câncer. Há quem diga que a doença ele contraiu por uma série de aborrecimentos e desgostos que teve depois daquela final. O Corinthians entrou com uma ação na justiça pedindo a anulação do jogo. É claro que isso não aconteceu. E o Palmeiras comemorou o título. O jogo ficou marcado. Muitas desconfianças em cima do árbitro José Aparecido de Oliveira, que na ocasião era um dos mais requisitados para atuar em jogos decisivos. Daqui a pouco voltaremos com mais um episódio do tema árbitros brasileiros que se venderam em jogos decisivos. Daqui a pouquinho falaremos sobre a final, no próximo episódio, do árbitro Márcio Rezende de Freitas, que tumultuou as coisas na final do Campeonato Brasileiro de 95, envolvendo as equipes do Santos e do Botafogo. A gente se vê em breve então.